Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Estamos outra vez em casas separadas, para fingir que estamos no Covid. O que é uma sorte, porque há tantos filhos que têm que viver com os pais. Isso é verdade, isso é verdade. Mas não deixamos de fazer as nossas birras, mesmo quando não nos conseguimos ir até ao público, o público vem até nós. Por isso, muito obrigada ao Tiago e ao público por ajudarem-nos a fazer esta conversa aqui de casa. Mãe, hoje queria lhe perguntar uma coisa. A mãe teve algum amigo imaginário quando era pequenina? Eu não, mas tu tiveste. Pois foi, eu lembro-me de ter. Não me lembro muitos pormenores. Agora E a Madalena, a tua irmã, também tinha uma amiga imaginária também. e alguns dos seus irmãos, eu estou a ver se bate certo com as coisas que eu li. Algum dos seus irmãos teve? Não sei, eu sou a mais nova e provavelmente não me diziam essas coisas, mas eu rezava para Nossa Senhora não me aparecer, não sei se isso conta. Calhar por isso é que nenhum amigo imaginário apareceu também. Exatamente, tinham um tal terror que não acreditassem em mim, como aos 3 pastorinhos que tinham sido para o caldeirão, ameaçados e tudo, que eu rezava para ela não me aparecer, e o irmão a seguir achava que eu era muito presunçosa e achava que ela me ia aparecer, mas eu pelo sim, pelo Claro, não. então, acho que era melhor avisar que não queria, não é? Exatamente. Sempre ser com consentimento. Então, eu estive a ver sobre os amigos imaginários porque lembrei-me da minha e estava a ler no The Guardian e no New York Times que aparentemente mais ou menos 65% das crianças têm amigos imaginários a certa altura da sua vida. Mas parece, não há assim grandes estudos nem evidências sobre isto, mas parece que há uma maior percentagem desses que são os primeiros filhos, ou seja, precisam de inventar alguém para ter uma companhia. E até na década de 90... E os filhos únicos? Isso foi o que eles diziam, porque ao princípio havia este mito que os filhos únicos tinham de certeza, mas isso não se provou ser verdade. Mas aparentemente existe esta correlação entre os primogénitos, ou seja, que tinha mais a ver com ser o primeiro filho do que ser o filho único. Não sei exatamente como é que eles testaram estas variáveis todas, mas esta era mais ou menos a correlação. Mas curiosamente, se calhar os mais novos precisam de uns aliados assim mesmo íntimos contra os irmãos, não é? Sim, Mas se calhar os mais velhos precisam de um imaginário, de um amigo imaginário que os ajude a aturar os pais? Não, sim, e mesmo os primogénitos podem ter irmãos mais novos, ou seja, o amigo imaginário pode ajudar a lidar com o stress de ser o mais velho, não é? Pode ser. Porque basicamente os amigos imaginários, até durante nos anos 90, achou-se que era um red flag de saúde mental, que podia haver alguma preocupação ou deficiências de capacidade. No conceito de ouvir vozes, sim. Até porque há muitas crianças que dizem que ouvem voz ou que veem coisas, e houve um estudo, mas eu depois não consegui mais informação sobre isto, mas foi o que mais me interessou, que era da Nature, que era um estudo publicado que mostrava que as crianças conseguiam antecipar os movimentos, ou seja, que as crianças tinham uma experiência de amigos imaginários muito perceptível, ou seja, conseguiam mesmo imaginar e os olhos delas olhavam para o lado direito se achavam que o amigo imaginário ia para o lado direito. Enquanto os adultos podem imaginar, mas não respondem a sua visão ao sítio onde acham, não é? A imaginação passa só na cabeça. E as crianças com amigos imaginários veem, ou de alguma forma veem e dão mesmo um espaço físico àquele ser. Não é só uma coisa que se passa na cabeça. O que é muito engraçado, porque se vê também, quando são pequenos, nas brincadeiras, como elas ocupam espaço. Portanto, basicamente achava-se nos anos 90 que era um sinal de perigo de saúde mental ou assim, mas hoje em dia está mais do que rebatida essa teoria. É, aliás, visto como uma coisa que normalmente se correlaciona com mais capacidades sociais, mais habilidades de comunicação e, obviamente, mais criatividade e mais imaginação. Por isso ninguém tema se os filhos têm um amigo imaginário. Eu estava a ler uma história engraçadíssima que era uma filha que tinha uma família inteira imaginada, mas ao ponto, ela dizia, tinha vergonha porque no restaurante
ela falava da amiga como se nós fôssemos a família adotiva e a família real estava lá, vivia não sei onde, eram 5, o pai e a mãe imaginar, tinha uma família inteira alternativa. E, portanto, há sempre estas histórias super engraçadas. Mas o que é muito engraçado é que, claro que não há estudos que seja evidência mesmo, mas parece haver uma sensação, num estudo que se fez a várias educadoras, que agora, em comparação com há 5 anos para trás, as crianças têm menos amigos imaginários do que tinham na altura. E claro, sabe quem é que eles culparam, não é? Ou o que é que eles culparam? É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma também. coisa. Claro que disseram que era por causa do screen time e dos telefones e etc. Mas a vossa geração via imensa Víamos imensa televisão. televisão, víamos imensa televisão. Mas é verdade que, mas há uma investigadora de educação e desenvolvimento, chamada Teresa Belton, que correlacionava isto mais com o facto de haver menos tempo, é o tal de menos tempo de aborrecimento, ou seja, menos tempo de ócio. Isso faz sentido. Isso faz sentido, porque de facto a criatividade e a imaginação Claro, é isso. e deixar crescer e regar estas coisas precisa de tédio, precisa da pessoa estar sentada e não ter nada que fazer. Claro. E isso não é só o screen time, é a vida a correr que as pessoas têm, e nós não nos podemos esquecer que ainda esta semana saiu um estudo a dizer que as crianças portuguesas são as que passam mais tempo na escola. Se tu associares isso nos países da OCDE, se tu associares isso ao facto de sermos um dos países com a menor produtividade, eu pergunto-me que contrassenso é este. Não dá mesmo para ter amigos imaginários, porque entre a escola e a correria, porque os pais também, para terem os miúdos tanto tempo na escola, porque estão a trabalhar ou estão nos transportes, e tudo isso junto, de facto, o melhor é um país imaginário. Um país imaginário onde isto não exista. Porque, de facto, parece que os amigos imaginários podem surgir por várias razões, podem ser um consolo, podem ser um entretenimento, podem ser uma companhia, podem ser quando a pessoa quer culpar tudo numa pessoa, um bode expiatório, pronto, para todas as asneiras e todas as coisas que se fez. As crianças não têm, em geral, não têm, elas sabem que o amigo é imaginário, ou seja, elas, aliás, pressupõem logo que aquele amigo é só visto por elas, que é um grande privilégio, não é? Eu lembro-me de pensar isso, de vocês me perguntarem, mas eu não posso ver isso. Não, só eu é que posso ver, é um poder mágico meu, é um privilégio meu. Por isso, pode ter várias coisas. Mas surgiu aqui uma outra coisa que me fez pensar na mãe. E aqui é que é a pergunta, que é, eles dizem que em adultos, obviamente isto não seria uma conversa politicamente correta para ter, e se calhar nós acabamos por fazer porque eu continuo a falar com uma pessoa na minha cabeça, eu continuo a ter uma voz com quem eu falo, se calhar já não lhe chamam amigo, mas tem alguma coisa. Mas há uma classe de pessoas que fala do que parece ser amigos imaginários, que são os autores, os escritores de livros. Muitas vezes dizem, porque a minha personagem apareceu-me, ou eu estava a escrever e esta personagem não era suposto ter tanto destaque, mas ela apareceu-me neste sítio em que não era suposto. Mas isso sim, então eu tenho muitos desses. Às vezes até um editor pode perguntar, mas porquê é que deu tanto destaque a esta pessoa? E eu disse, eu não dei, ela é que ganhou e o conquistou, pronto. E isso é extraordinário, e realmente agora estás num ponto, isso é tão divertido que realmente ainda bem que as crianças têm, porque eu muitas vezes está a aparecer o diálogo na página sem eu saber previamente o que é que ele vai, onde Exatamente, é que ele vai dar. Isso é extraordinário, e porque isso é muito engraçado, que de facto isto prova o quanto nós como adultos precisamos de brincar e precisamos de explorar e de imaginar, porque estas coisas eu acho que vão surgindo em todo o lado, e eu acho que isto faz muita falta a toda a gente. E eu tenho que dizer que há uma coisa que me preocupa, e que pode explicar também porque é que os amigos imaginários, etc., desaparecem. Preocupa-me muito os pais
preocupam-se muito exatamente com essa ideia da saúde mental, ou seja, estás a contar uma história em que diz que uma casa voa e os pais estão, às vezes, quando estamos a contar histórias, a tranquilizar a criança a dizer que as casas não voam, para ela não ter medo. E se calhar estamos a empobrecer as histórias, em que as histórias que contamos, se calhar estamos a empobrecê-las um bocadinho com este medo, porque o medo do Hansel e da Gretel, que se perderam na floresta, mas depois, claro que não, os pais não os vão abandonar. Se calhar adocicamos a função que as histórias tinham de, no fundo, fazer isso, fazer experimentar coisas que, sem correr risco, no fundo, sem correr risco, mas experimentar coisas que são diferentes da nossa realidade. E há outra não é? coisa que me preocupa imenso, que é, nós estamos sobrepedagógicos, ou seja, os pais passamos o tempo a explicar a realidade. É quase como se estivéssemos na era da informação. Portanto, agora já temos muitas explicações, temos sempre as explicações, já não temos medo de as dar e queremos sempre ser muito factuais e mesmo em relação aos sentimentos, isto é o que nós estamos a sentir, isto é o que é que se passa, é tudo, mesmo em relação à ansiedade, e eu sou uma grande promotora. A pôr legendas constantemente. Legendas corretas constantemente, o que não é mau por si só, mas corre dois riscos. Um, de sobre-racionalizar tudo, que eu acho que é uma das piores coisas para a saúde mental, que é, porque sobre-racionalizar não é sentir. Não é sentir as emoções que temos que sentir, é pensar que temos que sentir as emoções que temos que sentir. E isso não é nada a mesma coisa. E muitas das vezes, quando as pessoas vão à terapia, mesmo pessoas que têm muita informação e muita capacidade argumentativa, é que pura e simplesmente estão a pensar sobre aquilo que sentem, mas não estão a sentir. E se não sentirmos, não conseguimos digerir. E uma das coisas disto pode ser esta explicação exaustiva de que tudo, da realidade, ou seja, um enfoque tão grande com a realidade e com os factos e de saber o correto e o que é o termo certo e o que é, porque já não se pode usar termos também que não sejam corretos, porque é melhor, não é? É tudo uma adultificação das crianças, porque esta imaginação, esta brincadeira, não são deficiências de uma criança que ainda não chegou a adulto, são características de desenvolvimento fundamentais que elas têm que fazer naquele momento, ou seja, nós não as podemos educar para fora daquilo, a educação não existe sem aquilo, e nós podemos ter esta tentação de falar com eles de igual para igual, não é no sentido de respeitar, como do respeito, ou de lhes dar voz, mas com a mesma linguagem dos adultos, com a mesma coisa dos adultos, com as mesmas preocupações com os adultos, com a mesma carga que os adultos, tirando-lhes as ferramentas principais que eles precisam para aquele estádio de desenvolvimento. Muito bem, Ana. Então, amigos imaginários com ele, sejam de que idades Sim, forem. e outra coisa que aprendi também, que muitos dos adultos têm uns amigos, que é mais ou menos o substituto dos amigos imaginários, que são os amigos, os influencers ou as estrelas, pessoas de celebridades. Pessoas com quem nós, na série, estamos anos a falar e sentamos com os nossos amigos a discutir que aquela personagem fez aquilo e porque é que fez aquilo e porque... E estamos, no fundo, a falar sobre um amigo imaginário. Um amigo imaginário, completamente. Com o risco, eles dizem que as redes sociais ainda é mais arriscado, porque as redes sociais, eles às vezes respondem mesmo. Ou seja, eles às vezes interagem. Pode ser uma coisa completamente falsificada, pode ser o agente de marketing deles, mas na nossa percepção, eles às vezes até nos respondem mesmo. E entramos ainda mais no enredo e na ilusão. E não tem mal. Tem entretenimento, não tem mal nenhum, mas é só para terem consciência e quando quiserem ser um bocadinho condescendentes em relação aos amigos imaginários, pensem bem na quantidade de personagens que nós carregamos. Exatamente, que achamos que são nossos amigos nas redes, só porque, ou então ao contrário. A minha sogra que uma vez ficou super ofendida com o Paulo Pires porque passou por ela e não lhe falou, e ela achou que isso que era, ele não a conhecia de lado nenhum, como é óbvio, e achou completamente, quer dizer, porque é que ele não me falou? Mal criado, é isso, lá está o amigo imaginário da minha sogra, era o Paulo Pires. Então pronto, até então, para a Ana, até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.